que passou para o Fabrício depois. Já está. Tá? Ok. Ok. Bem, então, na verdade, tem essa duas dimensões da pessoa se enganar por medo tem essa falsidade deliberada que se racionaliza de uma forma também o outro. Isso é mais complicado, tá, gente? Em relação ao recalque, né? Porque existe uma diferença de grau. A gente sempre tem da maneira geradora de conflito, ou que vai nos ameaçar, ou que vai gerar algum tipo de a gente acaba, né? Mas a repressão ela não é tão forte como o recalque, porque o recalque ele já nasce do conflito entre as exigências da consciência coletiva, da moral, né? Da censura do superego, da coletividade, e as exigências dos meus impulsos. É um conflito tão grande, o recalque impede que esses impulsos venham à tona, né? Que chegue à consciência. Então, o recalque eu ponho lá para baixo e faço de conta que não existe. O recalque é mais comprometedor do ponto de vista do consciência e o inconsciente, né? Então isso está em jogo também quando a gente está envolvendo. Então, geralmente recalque e a negação, né? Então, muitas vezes, para tu reprimir, tu nega primeiro. Um dia se recusa a aceitar a realidade, então ele nega e aí depois ele reprime, né? Ele tenta esquecer aquela coisa desagradável, jogando a sujeira para baixo do tapete ou num lugar inacessível, no recalque, dissociando, né? De conta que aquilo não existe. Então, tudo isso está ligado a esses mecanismos mais básicos de defesa, que é a negação e a repressão. Um outro mecanismo de defesa bem comum, que é muito comum, acontece assim a toda hora na nossa vida, é a regressão. Isso é da vida, né? Porque toda vez que a gente se sente ameaçado, busca uma referência de suporte, de apoio, né? Então, assim como se eu estou na rua e eu estou me sentindo perseguido por alguém, eu vou buscar um ambiente, um bar para entrar. Se eu estou perto de casa, eu vou correr para minha casa, né? E assim por diante. Então, do ponto de vista do movimento da vida também, eu vou também buscar alguma coisa dentro de mim que me seja de suporte. Então, eu regrido. Então, a regressão é esse recuo do ego, onde eu fujo de uma situação de conflito atual para um estágio anterior, né? Então, é um modelo anterior. Não deu certo desse jeito, eu volto ao modelo anterior. Quando o adulto, por exemplo, está se sentindo frustrado, sentindo com muita dificuldade de enfrentamento da vida, ele pode infantilizar. Eu vou sair para beber, esquecer um pouco as mágoas, esquecer as preocupações. E aí eu vou ficar infantilizado, eu começo a fazer brincadeira, começo a usar um modelo infantil onde eu me sentia mais feliz, ou menos preocupado, ou menos tensionado na minha forma de lidar com a vida, né? Ou quando nasce um irmão a criança, né, que volta a usar chupeta ou fazer xixi na cama, uma forma regressiva
de que ela está lidando mal com aquela presença do bebê. Ela quer se voltar a ser bebê, ver todo mundo dando atenção para o bebê, e acolhendo, e pegando no colo, e feliz. E aí a pessoa regride também, porque ela não quer ficar para trás nessa história. E se ela voltar a ser bebê ou ficar frágil, ela vai chamar a atenção da família naquele momento. A regressão acontece isso, essa questão que eu estou doente, da vontade de comer a sopa da mãe, da avó, né? Vontade, aquela memória afetiva, né? O objeto substituto, né? Na criança, eu vou pegar minha fraldinha, ou eu lembro de, né? Vou olhar minhas fotografias do passado, como uma forma de recuperar aquela memória afetiva, ou da vontade de visitar tal pessoa. Tudo isso são movimentos regressivos que não necessariamente sejam negativos, né? Como comentei já para vocês, né? Que a regressão ela pode ser um movimento de voltar para trás para poder avançar novamente. Eu dou um passo para trás para pegar o pulso, volta para trás para poder saltar, né? Então, a regressão nem sempre ela é patológica, né? Nem sempre ela é negativa, nem sempre ela é algo que é perniciosa. O problema da regressão é quando eu fico lá. Eu não quero voltar, eu quero ficar. Ah, não, eu regredi, eu quero um colinho, né? Eu busco o colinho de alguém, mas eu não quero sair do colo, né? Eu quero ficar no colo a vida inteira. E querendo que alguém me proteja, em vez de acreditar em mim e ter capacidade de lutar novamente. Eu fico regredindo, né? E às vezes eu busco relações maternais como uma forma de manter a minha atitude regressiva. Então, pessoas que são muito regressivas, muito infantis, ela pode buscar essa compensação, né? E compensar isso a partir de uma figuras que sejam maternais ou protetoras e quer ficar na regressão e compensa a regressão, manter-se lá regredido a partir de para dependente emocionalmente do outro em função disso, né? O movimento da vida vai ser, né? Assim como tem que inspira e exala a respiração, né? A libido ela se move para frente, se move para trás. Então, vai ter momentos que tu vai regredir, até do ponto de vista espiritual, né? Às vezes tu pode fazer uma regressão espontânea, quando está desdobrado, recuperar uma imagem de vida passada que seja necessária para tu poder tomar consciência, poder elaborar alguma emoção do passado que está preso lá, para poder depois seguir em frente em relação aos teus compromissos espirituais. Então, essa regressão dá em vários níveis, tanto emocionais, psicológicos, como a nível espiritual também, né? Então, assim como a regressão física. Se eu deixo de usar uma mão, né? O movimento de um braço, eu quebrei o braço, né? Fica muito tempo ele sem uso, a capacidade do braço, da musculatura, vai regredir, ela vai atrofiar. Eu vou ter que fazer depois fisioterapia, vou ter que novamente conquistar aquela capacidade que eu perdi no período que eu fiquei com o braço imobilizado. Então, há uma tendência da vida regredir, fazer um movimento para frente, é uma tensão da vida entre essas duas forças, né, gente? Então, isso faz parte também da dinâmica. Mas todas as vezes que eu regrido uma forma de fugir da vida, onde eu não preciso fugir, é mais para não querer crescer. Nesse estado regressivo, a regressão se torna realmente patologizada. Né? Ela se torna um mecanismo que impede eu de crescer, de aprender, de ir à frente na minha caminhada. Tá? Um outro mecanismo de defesa que é bastante perigoso e, eu diria assim, pouco útil, porque, na verdade, a gente tem que ter todos os mecanismos de defesa. Né? Todos fazem parte de recurso de instrumento. Nós temos fragilidades,
Nós não estamos ainda numa capacidade evolutiva de dar conta da realidade de uma maneira a um enfrentamento ideal, né? Com confiança, com força, com capacidade. Tu vai usar mecanismos para poder se defender, né? Assim como o organismo também, mecanismos de defesa frente às bactérias e os vírus. Então, não tem problema tu usar mecanismos de defesa que sejam adequados naquele momento, naquele funcionamento, né? E dentro desses mecanismos de defesa tem aqueles que eu elaborado, né? E outros mais elaborados. Então, tem dois problemas no mecanismo de defesa. Um deles é tu ficar só com funcionamento, né? Eu sempre vou lidar da mesma maneira em todas as situações, então isso me faz uma pessoa menos capaz, né, de enfrentamento, mais pobre psicologicamente, porque eu só tenho um recurso, né? Uma era para me defender da vida, eu vou ter que contar aquele recurso. Ele pode ou não ser tão adequado. Se eu tiver não só um pedaço de madeira, mas ter outros instrumentos, eu posso usar esses instrumentos de acordo com a necessidade. Então, eu tenho a chave de fenda, eu tenho uma faca, eu tenho um escudo, eu tenho vários recursos para poder enfrentar a vida e buscar usar deles em algum momento de perigo, né? Uma das coisas problemáticas é se eu tiver uma defesa só, né? Ou seja, como eu falei para você, se tu constrói a casa em cima de vários pilares, se um pilar rui, os outros pilares mantêm a casa em pé. Agora, se a casa é construída num único pilar, se esse pilar vai ruir, toda a casa rui junto, né? Esse é o perigo de ter uma defesa só. E outro perigo é o fato de ter defesa muito primitiva, que acaba não só paralisando o ego, mas criando um funcionamento não só empobrecido, mas perigoso do ponto de vista das condições do ego, né? Onde a dissociação né, pode levar a uma cisão neurótica e perigosa do ponto de vista psicológico. Tá? Antes de continuar, eu só vou ler aqui a questão da Angélica, que ela pergunta: como o indivíduo torna-se consciente, está racionalizando como mecanismo de defesa? Durante uma terapia psicológica, pelo que percebo, esses indivíduos têm a intenção de nos convencer que eles são certos, mesmo quando estão totalmente errados. Pois é, né, Angélica? Uma coisa que é importante quando dois fatores que ajudam a gente a despertar e tornar consciente. Quando aquele mecanismo não está funcionando mais, e começa a falir, e a falência do mecanismo gera uma situação que chama de ego distônica, ou seja, eu não estou em sintonia mais com aquele padrão. Então, porque quando eu estou em sintonia com o padrão, aquilo não gera desconforto. Né? Aquilo começa a, por algum motivo, não falhar, e eu começo a gerar sofrimento, e eu começo a ver que aquilo não funciona, que eu começo a olhar para, ser forçado a olhar para aquilo em defesa. Ser olhado a olhar para mim e buscar mim da consciência. E o caminho é que esse desconforto é meu mesmo, pela minha maturidade. Eu vou, puxa, o que eu tenho? Eu posso ser, eu vou trabalhar meu orgulho, poder não racionalizar, assumir que eu tenho dificuldade, de ajuda, quando eu começo a entender o que está por trás daquela defesa, né? Porque às vezes não há uma intenção de convencer o outro por
Às vezes é por medo, né? Do julgamento do mundo, eu tenho uma autoestima baixa, eu não acredito porque eu não quero me expor por medo. Então, eu estou não tanto para não crescer, mas com medo de se eu mostrar meu lado infantil, frágil ou incapaz, eu posso não ser amado e aceito pelo mundo. Por trás da defesa, e tem várias questões emocionais, tanto só do ponto de vista dos conteúdos, que pode gerar uma imagem frágil de mim e gerar com aquela situação. Então, não está ajudando a ser consciente, propõe, né? Não se culpa, nem se desculpa, né? Mas se descobre. A proposta é dessa abertura, né? De um convite amoroso para nós mesmos. E esse convite envolve autoaceitação, envolve coragem ao mesmo tempo. Se olhar, não é exigência exagerada, é um ato de amor. Eu mereço me reconhecer, me acolher. Eu mereço uma vida melhor para mim. Eu mereço buscar recursos para me superar, me engrandecer e crescer espiritualmente. Então, na verdade, mas só que a gente, muitas vezes, várias questões internas da educação, a gente não entende isso, não assimila isso. E foge da vida por algum paz, ou porque a gente realmente é frágil, ou por medo do julgamento, ou seja, que questões estão envolvidas. Tem várias questões que pode estar envolvido em relação a fazer o uso dessas defesas, né? E por isso que nem sempre essa defesa tu pode tirar ela de uma hora para outra, porque essas defesas, às vezes, aquela pedra, aquela pedrinha, a porta pode bater e às vezes esses mecanismos de algo está ali sendo útil então tu não pode soltar todo o contexto da vida da pessoa para poder ter condições de abrir mão daquela defesa. A não ser que seja uma pessoa que fazendo defesa, uma recusa de crescimento. Aí é diferente. Às vezes você tem que dar um chacoalhaço, tem que dar um banho de água fria, tem que dar, digamos assim, um chacoalhão para a pessoa acordar. Né? Daí exige confronto, exige, né, um embate. Daí a pessoa, não é porque ela é frágil, é porque ela é realmente acomodada, ou é porque ela realmente quer só usar a vida, não quer dar nada em troca para a vida, ou porque ela realmente é egoísta. Daí é diferente, mas daí é uma recusa do ego, né, de poder fazer o caminho de confronto e crescimento diante da vida. Né? Daí o procedimento é o outro. Aí tu pode vir com toda a tua força e, né, calçar pessoas, de romper com aquela defesa. Por isso que, às vezes, dizer uma verdade pode ser útil, mesmo que doa, e aquilo pode despertar a pessoa, ou dizer uma verdade em algum momento pode ser perigoso. O Chico Xavier que fala, a verdade é como um diamante. Ele é perigosa. Mas se tu que não pode, porque no plano espiritual, a espiritualidade nem sempre diz a verdade para a pessoa que ela desencarnou. Nem sempre a espiritualidade diz, tu já desencarnou, ou tu foi
uma mãe negligente, ou tu foi descuidado com tal coisa, né? Porque as pessoas não têm estrutura para enfrentar a verdade, porque tem que ser elaborado, tem que ser trabalhado. E às vezes não, às vezes a pessoa desperta e ela é confrontada com a verdade, né? E ela tem que enfrentar a verdade. Então, é da realidade, né? Então, tudo é dinâmica e as condições de cada indivíduo. Bem, depois, voltando à dissociação, o isolamento, né? Tanto interno que tu não suporta, por exemplo, um pensamento estável. Então, eu isolo aquele pensamento, ou isolo uma recordação, ou isolo um afeto, né? Eu faço, assim como a gente isola a pessoa que a gente não gosta, eu vou isolar aquela pessoa da minha vida, eu não quero passar perto dela, não quero me encontrar com ela, eu não quero sofrer e nem ter que suportar aquele ambiente desagradável. Então, assim como tu faz esse maneira, e o isolamento pode também estar ligado à evitação se eu for de escada. Se eu puder evitar, eu vou evitar. Estou usando um mecanismo para poder lidar e não ter que enfrentar o sofrimento que é ter que pegar um elevador e ficar confinado naquele espaço pequeno. Né? Então, eu posso fazer um mecanismo de evitação ou de isolamento, onde eu isolo aquele evento determinado, aquele fato que me aconteceu, de modo a eliminar aquela carga ou fazer com que nenhuma reação emocional ocorra. Né? O perigo disso é que, se tu isola, em algum momento, quando isso vier, algum estímulo, despertar de novo aquela memória, ou te conectar novamente com aquele conteúdo emocional, pode vir de uma maneira muito forte e tu não aguentar. Né? E é o caso da dissociação. Na dissociação, tu vai fazendo uma cisão, não só isola. Aquele isolamento vai ser de tal maneira que tu pode criar uma e tu não conviveu com a outra. É uma decisão completa, onde um lado não conversa com o outro. E isso não sei se foi aqui que eu comentei, um cara que saiu da prisão e depois matou a namorada. Falei aqui ou não? Não? É porque às vezes eu tenho outros grupos, eu não sei onde eu falo. Ele era um jovem, ele foi preso por pouco tempo, mas ele acabou, no tempo que ele ficou preso, ele velho, um psicopata que seduziu ele e envolveu ele ativamente. Quando ele saiu da prisão, foi na mesma. O cara já estava lá há muitos anos na cadeia, né? Então deu a coincidência que, apesar do psicopata há muito tempo na cadeia, ele menos tempo, eles estavam saindo em épocas iguais, né? Porque o psicopata já estava terminando também de cumprir sua pena. E aí ele foi alertado pela justiça, no documentário que eu vi na TV. Ele evitasse o contato com aquele cara, porque aquele cara era manipulador, aquele cara era psicopata, ia levar ele para o crime, ia levar ele para a vida sombria, abandonar aquele vínculo. Ele tenta, ele faz ele põe uma padaria numa cidadezinha pequena, cidadezinha, mas ele não consegue se libertar emocionalmente do cara, porque possivelmente tem uma ferida emocional muito grande, apesar de ele não se colocar como sendo um cara homossexual, né? Ele ficou preso àquele homem, existiu um poder muito grande dele, e ele não conseguiu evitar.
e cortar o vínculo total. Ele tinha uma ligação, um tipo de envolvimento afetivo. E ele conhece uma jovem universitária que na padaria dele e eles se apaixonam. E eles vão morar junto. Só que o cara continua associa como se fosse duas vidas paralelas. E uma mulher e que está feliz com essa mulher, ele começa a ligar para a casa dele, do rapaz, para ameaçar. E ele diz para a esposa nunca atender o telefone. Né? E a esposa não atende. Dizer isso para uma mulher, às vezes, é idade menina, é atiçada. E aí, claro, mãe, esposa, tal, porque faz várias ameaças e desqualifica ela fica muito abalada, confronta ele mente para ela, dizendo que ele foi abusado, fugiu do mas para perseguir ele, que não tem nada a ver com o cara, mas que ela não precisa se preocupar, que ele está lidando com isso, que ela não toque mais no assunto, desse telefone, mas que ele ama e diz para ela esquecer isso. Ela aceita, esquece, mas aí o cara começa a não dar trégua, começa a ficar mais perigoso ainda, e ela começa a não suportar, daí ele confronta ele de novo, e daí ela descobre que ele está envolvido com o cara, ela faz ameaça e diz que é para ela escolher entre ela e ele, ela escolhe o psicopata, daí fica incendeia a do cara, e ele fica com raiva da mulher, ele começa a dizer que ela estragou a vida dele, que ele não suporta ficar longe do cara e nem suporta viver longe dela. Ele não consegue suportar o conflito desse mundo dissociado. Ele começa a culpar ela, porque se não tivesse me confrontado, se não tivesse me ameaçado, eu pedi para ti não olhar para isso, para ti não ter telefone. E começa a ficar cada vez mais e começa a agredir ela, aprisionar ela em casa. Ela começa a ficar com medo dele, e aí os amigos reconhecem uma coisa muito errada acontecendo, vão 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 confrontar ela diz para ele que realmente não dá para viver assim, ela não quer sair fora do casamento, ele fica desesperado e diz que não quer se separar dela, ela diz que se ele não dar um jeito e romper totalmente com o cara, vai ser impossível. E aí o que ele faz? Qual é tão difícil de suportar essa cisão dentro dele, ele mata os dois. E aí, segundo o documentário, ele começa a se tornar um serial killer. Que aquela cisão dentro dele, um dos outros, e esse padrão de assassino ia se tornar algo frequente na vida dele. Né? Rives, onde tu não suporta e tem que ficar, né? Às vezes as pessoas criam muito e daí de poder integrar essas duas partes da pessoa. Né? Então, é uma coisa que pode ser extremamente perniciosa e perigosa do ponto de vista emocional, né? Mental da pessoa. Né? Esse é um tipo de mecanismo muito primitivo e muito gera mais tensão em vez de resolver, né? O conflito. Faz uma dissociação por uma retenção lá, aquele conflito fica lá inconscientemente. Enquanto ele estava vivendo o mundo separado, onde o mundo
não coexistia e não botava em xeque do outro, tá tudo bem. Mas quando a esposa e o psicopata começaram a pressionar ele, e ele começou a ter que olhar para essa realidade, ele não aguentou, e aí ele compensando e essa uma coisa bem trágica, né, gente? Uma outra mecanismo de defesa, idealização, né? Tudo realmente idealiza projetado na pessoa, ou na fantasia, né? Idealizar a realidade, o que é substituir uma realidade difícil por outra que parece ideal, né? Tu idealiza as coisas, ou tu sonha, ou tu idealiza um futuro sem ter os pés no chão, não ter que e ter que saber que aquilo é difícil e pagar o preço pela caminhada. Então, a idealização ela pode ser de várias maneiras também, tanto do ponto de vista de fantasias compensatórias, idealizações infantis, que eu fico muito ingênuo, idealizando o outro, né? E assim por diante. Então, isso também, idealizando uma realidade sem olhar para ela. Não, eu vou vender aqui no Brasil, vou me embora, porque lá, no lugar que eu for, vai ser tudo melhor e chega direitinho, não avaliei. E aí, na realização, eu acabei me colocando numa situação que foi embaraçosa ou complicada. Então, às vezes e às vezes a pessoa acaba criando também essa idealização de uma maneira com um padrão de funcionamento, né? Então, isso acaba sendo uma pessoa que tende daí a fazer fantasias e, e, e atitudes baseadas em se a pessoa já quer se atirar na relação, idealizou o outro, que o outro foi legal com ela achou que a alma gêmea dela, né? Idealiza, e aí ela pensa que é o tal do príncipe, e depois ele vira sapo, né? Porque ela não enxergou direito. Né? Então, a idealização é um mecanismo também muito comum de acontecer. Né? Temos a sublimação. Para Freud, era um mecanismo melhor, né? Porque a sublimação consiste em a pessoa com conflitos em algo produtivo, em algo criativo. Né? Ou seja, esse mecanismo de defesa ajuda a convivência com reações de ansiedade e insegurança, né? Mas também ele pode ser negativo. Então, né? Em sexuais eu sublimo na arte, na religião. Então, o Freud achava que a sublimação era a partir do deslocamento. Eu desloco também uma crise de defesa, eu desloco aquela libido, né? A libido se afasta, né? Então, primeiro tu reprime, há um recalque, a libido se afasta já da prima aquele desejo para buscar outra espécie de satisfação. À medida da minha satisfação na arte, para poder de energia, de destino a outras áreas da vida, como realizações culturais, para a arte, para a religião, mas poder elaborar aquela energia do nível mais primário para o nível sutil. Então, isso também é da vida. Né? Só uma sublimação exagerada, ela também. Eu sublimo demais, eu trabalho excessivamente, né? Para me parar e pensar na minha vida sofrida, na minha vida limitada. Eu ocupo meu
tempo tarefa, né? Para evitar o confronto com algo que pode me gerar angústia, porque se eu parar, eu penso, se eu pensar, eu choro. Aquela frase, né? Eu não posso parar, porque se eu parar, eu penso, se eu pensar, eu choro. Então, para mim não pensar, eu vou sublimar aquelas minhas necessidades e vou me ocupar com uma coisa, mas eu posso não só me com excesso de tarefa, não é lidar com aquela dificuldade e não resolver aquela dificuldade que eu posso realmente, por exemplo, pessoas que eu estou em luto, tem gente que quer chorar e contar para todo mundo. Eu perdi meu companheiro, minha companheira, e foi assim, tal. Tem pessoas que gostam de ficar, repassa várias vezes o momento que ele foi assim, morreu assado, sinto falta. E aquilo é uma forma de elaborar. E outros são o contrário, né? Eles não querem pensar naquilo e vão se ocupar com alguma coisa, fazer uma viagem, fazer um curso, vão assumir um trabalho maior para poder botar aquela energia que estava investida naquela pessoa que não está mais na minha vida. Então, a catexia libidinal, aquela carga de uma energia sobrando, então essa energia coloca em algum outro lugar para ele poder ter tempo de elaborar o luto. Essa é uma outra possibilidade de elaborar aquele luto, né? Então, são formas diferentes, tá? Muito bem, gente. Então, é só para dar uma ideia geral para vocês, né, dos mecanismos de defesa, para a gente poder entender, né, de como a nossa natureza ela busca recursos de um jeito ou de outros, e dentro dos recursos tem essas defesas emocionais, psicológicas, ou defesa do ego, e o desafio da vida é a gente poder tentar avaliar essa defesa adequada, que tipo de defesa a gente faz mais, e uma forma de a gente buscar, então, esse de emocional, espiritual na nossa vida, tá? Então, aqui vem, a gente já vai para a consciência, né? Que daí são outras coisas, que é como é que a consciência se estrutura para poder se relacionar com o mundo externo e poder lidar também com os conteúdos internos. São as funções da consciência que tem com as tipologias personalizadas. Refletido, intuição, sensação, pensamento e sentimento. Tá bom? Desculpa, de que Sim, livro, em que livro podemos encontrar? A função da consciência está lá no programinha que eu capítulo 5 do Ser Consciente. Tá bom. Ok, gente. Então, encerramos o nosso encontro de hoje. Alguém quer fazer a prece? Tem que pedir para a Suzana, que está na... Suzana, você pode encerrar